Jericó era uma cidade tão antiga e poderosa que seus habitantes acreditavam ser invencíveis. Cercada por muralhas gigantescas, cheia de riquezas, luxúria e prazeres sem limites. Mas, ao mesmo tempo, um lugar onde a idolatria, a corrupção e a imoralidade dominavam completamente a vida do povo. Dentro dos templos, rituais sexuais eram realizados em nome de deuses pagãos. Homens e mulheres entregues ao pecado, sem medo das consequências. Eles acreditavam que nada poderia destruí-los, até que tudo desmoronou de forma inexplicável. O que realmente acontecia dentro das muralhas de Jericó? Por que essa cidade, que prosperava em meio ao deserto, foi completamente destruída? E será que sua história serve como um aviso para os dias de hoje? Fique até o final, porque o que você vai descobrir sobre Jericó pode mudar a forma como você vê o mundo. Comente abaixo de qual cidade que você está assistindo. Eu quero saber. Jericó é cidade misteriosa e tão antiga que sua origem remonta aos primórdios da humanidade. Um lugar próspero, rodeado por imensas muralhas de pedra, repleto de riquezas e conhecido como um dos primeiros grandes centros urbanos do mundo. Mas também um local mergulhado em idolatria, corrupção e imoralidade. Essa era Jericó. Agora pense comigo. Se você estivesse lá, vivendo dentro dessas muralhas impenetráveis, cercado de luxo e excessos, você acreditaria que algum exército poderia derrubá-las? A verdade é que os habitantes de Jericó estavam tão confiantes na sua fortaleza que nunca imaginaram o que estava por vir. A Bíblia nos conta em Josué 6:1-2. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Eis que entreguei na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus homens valorosos. Parece impossível, não é? Como uma cidade fortificada, com muros tão altos e espessos, poderia simplesmente cair? E mais do que isso, o que levou Deus a decretar sua destruição? Jericó não era apenas uma cidade comum. Ela era um símbolo. Seu modo de vida representava tudo o que afastava o homem de Deus. E aqui está algo que você precisa entender. Deus é paciente, mas Ele não ignora o pecado. O que acontecia dentro daqueles muros ia muito além da riqueza e do comércio. A idolatria tomava conta da cidade. Seus habitantes adoravam falsos deuses, sacrificavam crianças, praticavam rituais sombrios. A corrupção estava em todos os níveis. A imoralidade era tão comum que ninguém mais enxergava o erro. Antes de falar sobre a imoralidade das mulheres de Jericó, como foi que ela se tornou tão imensa? E se eu te dissesse que antes de Roma, antes do Egito dos faraós, antes mesmo de Babilônia, já existia uma cidade próspera e bem estabelecida? Um lugar onde a humanidade começou a deixar de ser nômade e a construir algo duradouro. Essa cidade era Jericó. A história de Jericó começa há mais de 10.000 anos, no que os historiadores chamam de Crescente Fértil, uma região abençoada por Deus, onde os primeiros seres humanos aprenderam a plantar, colher e, pela primeira vez, se estabelecer em um só lugar. Enquanto outras tribos ainda vagavam em busca de alimento, os habitantes de Jericó descobriram uma forma de domar a terra. Jericó tinha algo que nenhuma outra região possuía, uma nascente de água doce em meio ao deserto. E onde há água, há vida. Esse presente da natureza fez da cidade um refúgio e um ponto estratégico para comerciantes, pastores e viajantes que cruzavam o Vale do Jordão. O livro de Deuteronômio 34:3 chama Jericó de a cidade das palmeiras. E por um bom motivo. Graças à sua localização privilegiada, a cidade prosperou com plantações de tâmaras, trigo e cevada. Mas não foi só isso que fez Jericó se destacar. Os habitantes dessa cidade milenar foram pioneiros na arte da construção. Descobertas arqueológicas mostram que eles ergueram muros de pedra já nos primórdios da humanidade, algo que nenhuma outra civilização fazia na época.
Eles sabiam que a cidade precisava de proteção, tanto contra invasores quanto contra o próprio deserto. Jericó não era apenas um centro agrícola, mas também um polo comercial. Sua posição permitia o intercâmbio de mercadorias entre diferentes regiões. Sal, especiarias, tecidos e metais preciosos passavam por seus portões, enriquecendo ainda mais seus habitantes. Mas aqui está algo curioso. Sempre que o homem prospera, ele corre o risco de se esquecer de Deus. A história da humanidade prova isso repetidamente. E foi exatamente isso que começou a acontecer em Jericó. A cidade que começou como um milagre da civilização começou a se afastar do Criador. E assim, o que antes era um centro de bênçãos se transformou em um lugar de excessos, idolatria e corrupção. Mas como isso aconteceu? O que fez Jericó sair do plano de Deus para se tornar um símbolo de decadência? Logo a seguir, iremos falar mais sobre a imoralidade das mulheres e homens de Jericó. Mas antes disso, precisamos falar sobre o luxo dentro das muralhas. Jericó não era apenas uma cidade antiga. Ela era um símbolo de prosperidade e ostentação. Quem atravessava seus portões se deparava com ruas movimentadas, mercados repletos de mercadorias valiosas e casas luxuosas, decoradas com tapeçarias e objetos de ouro. Comerciantes vinham de todas as partes para vender especiarias, tecidos raros e pedras preciosas. Mas por trás desse brilho havia um lado obscuro que poucos ousavam questionar. A cidade era um centro de riqueza, e onde há riqueza sem temor a Deus, há também corrupção. Os governantes viviam cercados de luxo, aproveitando-se dos recursos que vinham do comércio e da exploração da população. O dinheiro circulava livremente, mas com ele vinham os excessos. Os relatos bíblicos e históricos apontam Jericó como um local entregue à idolatria. Diferentes deuses eram adorados e templos foram erguidos para práticas religiosas que envolviam rituais questionáveis, incluindo sacrifícios humanos e cerimônias de prostituição sagrada. O Deus verdadeiro havia sido esquecido, substituído por imagens e crenças que ofereciam promessas de fertilidade, colheitas abundantes e prazer sem consequências. Os habitantes de Jericó não viam problema em seus costumes. Para eles, suas muralhas intransponíveis garantiam segurança e seus deuses os abençoavam com fartura. Mas o que eles não percebiam era que cada ato de corrupção, cada culto idólatra e cada prática imoral os afastava mais e mais da verdade. A cidade se tornou um exemplo clássico do que acontece quando o homem coloca sua confiança nas riquezas e no próprio poder, ignorando os princípios de Deus. E a história nos mostra que esse mesmo erro se repetiu em outras civilizações. Roma, na sua época de ouro, era um império poderoso, mas mergulhou na decadência moral e espiritual antes de sua queda. Sodoma e Gomorra eram cidades prósperas, mas foram destruídas por conta de sua corrupção. Jericó seguia esse mesmo caminho, e sua destruição se tornaria um aviso para todas as gerações futuras. O mais impressionante é que essa mesma mentalidade continua nos dias de hoje. A busca desenfreada por prazeres, a confiança nas riquezas e o desprezo pelos valores espirituais são comportamentos que continuam levando pessoas e nações inteiras à ruína. Agora me diga, você já percebeu como a história sempre se repete? Como o homem, mesmo com tantos exemplos do passado, continua caindo nos mesmos erros? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua visão sobre isso, mas ainda há algo que precisa ser revelado. Dentro das muralhas de Jericó, um aspecto sombrio dominava a vida cotidiana. A forma como as mulheres eram vistas e tratadas. No próximo capítulo, vamos explorar os chocantes relatos sobre as práticas sexuais e a imoralidade dentro dessa cidade. O que acontecia ali era muito pior do que você imagina. 4.
As muralhas intransponíveis.